Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou feliz de estar mais uma vez aqui juntos com vocês para poder debater, dialogar, construir o conhecimento, porque nós construímos o conhecimento de maneira conjunta, debatendo, cada um expondo o seu ponto de vista. Essa é a beleza do direito, essa é a beleza do debate jurídico. E hoje eu venho aqui compartilhar com vocês uma pergunta que está aí no mundo jurídico muito forte, uma pergunta muito interessante dentro da esfera do direito do trabalho, que é a pergunta que está aqui no nosso slide. É uma pergunta muito interessante. Olha o debate jurídico de hoje. O empregado é obrigado a tomar vacina contra a Covid-19? E se ele se recusar a tomar a vacina, ele poderá ter o seu contrato extinto por justa causa? Será que a recusa é justa causa? O empregado é obrigado ou não a tomar a vacina? É esse debate que nós vamos travar aqui hoje, é esse debate que nós vamos conversar aqui hoje. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar no chat, que no final da apresentação eu dou uma olhadinha se tem alguma dúvida, respondo aqui para vocês as dúvidas, e caso não tenha colocado no chat, se quiserem enviar um e-mail também para o Polo, fiquem à vontade, eu estarei sempre à disposição para sanar as dúvidas referente a este debate. Só que antes de adentrar no cerne do questionamento, antes de adentrar nessa questão se o empregado que se recusar a tomar vacina poderá ter a resolução do seu contrato por justa causa, eu vou falar sobre a justa causa como um todo. Vou trazer o conceito do que é a resolução do contrato por ato culposo, nesse caso do empregado, algumas hipóteses de tipificação e, posteriormente, nós iremos falar sobre a questão de fundo. Então, vamos lá, essa é a pergunta. Olha aqui, empregado que se recusa a tomar vacina contra a Covid-19 pode ter o seu contrato de trabalho extinto por justa causa? Como eu disse, nós iniciamos aqui por um conceito de justa causa. E nós trazemos aqui no slide um conceito do professor Luciano Martinez, um juiz do trabalho lá do TRT da Bahia, um grande estudioso do direito do trabalho, e no seu livro traz aqui o conceito de justa causa. E veja, aqui ó, justa causa é a falta grave tipificada em lei. Esse é o primeiro pressuposto básico da justa causa. As hipóteses em que haverá o acometimento de justa causa tem que estar prevista em lei. É na legislação que traz as hipóteses de justa causa. Nós temos, por exemplo, na CLT, o artigo 482, que tipifica as hipóteses de justa causa. Mas não fica só no 482. Nós temos o artigo 158 também, que trata de uma hipótese de justa causa. Nós temos na lei do Vale Transporte também a previsão da falta grave, quando há o desvirtuamento do uso do Vale Transporte, também tem essa previsão de justa causa. Ou seja, as hipóteses da justa causa têm que estar previsão em lei. E quem detém a competência para legislar sobre o direito do trabalho? A competência é da União. É a União que legisla sobre direito do trabalho. Então vai estar na legislação federal as hipóteses de cometimento de justa causa. Então o primeiro requisito é tipificação em lei. E o professor continua. Invocado pela parte contratante lesionada. Quando o empregador ele tem uma determinada situação que ele entende que há o cometimento de justa causa.
Por exemplo, o empregador entende que naquele caso há o abandono de emprego, que é uma das hipóteses do artigo 482 de justa causa. O empregador verá, essa hipótese caracteriza abandono de emprego. De forma unilateral, ele impõe essa penalidade ao empregador e faz a resolução do contrato de trabalho por justa causa. Por isso que o professor diz aqui no seu conceito, invocado pela parte contratante lesionada. Nesse caso, da justa causa do empregado, era invocada pelo empregador de forma unilateral. Muitas das vezes, não há um exercício do contraditório, porque a lei não prevê que haja um contraditório. Entretanto, começa a se debater a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Professor, o que é isso? É quando eu trago as normas fundamentais para as relações privadas. Então, eu trago os preceitos dos direitos fundamentais para as relações jurídicas da iniciativa privada. E o quê? A eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E há quem diga que na relação de emprego a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, tendo em vista a subordinação do empregado. E aí eu trago a hipótese do artigo 5º que os acusados em gerais têm direito ao contraditório. E aí eu poderia debater que na hipótese de justa causa que o empregador diz que o empregado cometeu, ele teria que conceder o contraditório. É uma teoria, é a democratização da justa causa, é uma forma de que o empregado possa se defender e dizer, olha, eu não cometi esse ato da qual eu estou sendo imputado, e exercer dessa forma o contraditório e a ampla defesa à luz da teoria da eficácia horizontal ou diagonal dos direitos fundamentais. Algumas normas coletivas prevê que o empregador deve explicar por escrito, determinar por escrito qual que foi a conduta que o empregado praticou para o cometimento da justa causa. Algumas convenções coletivas e acordos coletivos trazem essa previsão, mas via de regra é de forma unilateral pelo empregador. E essa conduta, que pela sua considerável extensão e nocividade, torna justificada e legítima a ruptura imediata do contrato de emprego. A conduta tem que ter uma gravidade para caracterizar a justa causa. Nós vamos ver lá na frente nos slides alguns requisitos para que seja configurada as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Levando o sujeito provocador da justa causa à assunção de perdas de natureza material ou imaterial. O empregado que tem o seu contrato extinto por justa causa, por exemplo, não fará jus à indenização de 40% dos depósitos fundiários. Não fará jus ao 13º e às férias proporcionais. Não fará jus ao aviso prévio. Ou seja, praticou, restando configurado a justa causa a essa perda patrimonial. Bacana, vamos seguir? Vamos continuar aqui nosso diálogo? Como eu disse para vocês lá no início, o próprio conceito do professor Luciano Martinez diz que a justa causa tem que estar prevista na legislação, tem que ter previsão legal. E aqui eu trago para vocês esse artigo 482 da CLT enumera uma série de hipóteses onde será caracterizada a justa causa. Veja que essas hipóteses tipificadas na lei, ela tem um conceito aberto, com a maleabilidade para que possa se encaixar os fatos em relação à norma. Por exemplo, nós temos aqui, vamos fazer a leitura aqui, artigo 482. Constitui justa causa
para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ou seja, constitui justa causa. A. Ato de improbidade. O que é o ato de improbidade? É quando o empregado lesiona o patrimônio do empregador. E aqui, no momento em que o empregador tipifica essa conduta, ele tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, ele pode imputar ao empregado que aquele empregado desviou o dinheiro da empresa. Ato de improbidade. Lesionou o patrimônio da empresa. Só que veja bem, isso tem que estar provado. Porque se o empregado vai à justiça e reverte a justa causa, a imputação desse empregado do desvio de dinheiro poderá dar ensejo à indenização por dano moral. Então o empregador tem que tomar cuidado aqui no momento em que ele imputa esse ato de improbidade ao empregado. Mas veja, ele é aberto. Lesão ao patrimônio do empregador. Incontinência de conduta em mau procedimento. A incontinência de conduta aqui está ligado à questão sexual. O gerente que pratica assédio sexual, que é crime em relação ao subordinado, pode ser dispensado por justa causa, por incontinência de conduta. E olha que interessante. Se o gerente praticou assédio moral, assédio sexual, contra o subordinado, subordinado vai ao seu trabalho, subordinado pede lá no seu trabalho indenização por dano moral, a empresa pode denunciar ali o gerente e ter o direito de regresso contra aquele gerente que foi demitido por justa causa por assédio sexual. Então, incontinência de conduta relacionado ao assédio sexual. Ou mau procedimento. Mau procedimento é um rol muito genérico. Muitas coisas podem ser tipificadas no mau procedimento. Inúmeras condutas, por exemplo, aqui embaixo, também tipificam um mau procedimento. É muito aberto esse conceito. Por exemplo, aqui, olha aqui a linha C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. Eu vou lá e começo a fazer negociação sem a permissão do empregador, quando esse ato constitui concorrência ao empregador. O empregado vende determinado produto da empresa, do seu empregador, e começa por fora a fazer concorrência ao seu empregador. Vai ter o seu contrato rescindido, a resolução do seu contrato por justa causa. Não pode praticar ato de concorrência com o seu empregador. Vai violar a boa-fé objetiva. Você não pode vender um produto do seu empregador e ao mesmo tempo praticar atos de concorrência. Outro inciso, um exemplo aqui, olha o inciso E. Desídia no desempenho das funções. O empregado que é desidioso, ele costuma faltar sem justificativa, costuma chegar atrasado constantemente, poderá ter o seu contrato de trabalho extinto por justa causa. Ele é desidioso no exercício das suas funções. Não pode o empregado ficar faltando sem justificativa. Não pode o empregado chegar atrasado sem justificativa. Está sendo desidioso, está causando um prejuízo ao empregador. Outro ponto aqui, olha a linha H. Ato de indisciplina e insubordinação. Ato de indisciplina. O empregado não obedece às normas gerais da empresa. Padrão de vestimenta, por exemplo, horário da refeição e todas as formas que organizam o ambiente de trabalho. O empregado que não observa, ele é o quê? Indisciplinado. E a insubordinação? Quando o empregado deixa de cumprir uma ordem direta do empregador. O empregador pede para que ele faça determinada atividade. E o empregado, sem qualquer justificativa plausível, deixa de fazer. Por que eu digo aqui o empregado sem justificativa plausível? O empregado, por exemplo, não é obrigado a praticar um ilícito. O empregado não é obrigado a praticar uma conduta contrária ao ordenamento jurídico. Então, se a ordem do empregador é ilegal, o empregado
não precisa cumprir. Mas se a ordem do empregador é legal, está dentro do seu poder diretivo, que é o poder de organizar o modo e o tempo da prestação de serviço, o empregado não pode dizer que não vá fazer. Então aqui nós temos inúmeras hipóteses de justa causa prevista na legislação. Uma que foi acrescida em 2017, que é a perda da habilitação dos requisitos, está na linha M, estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Exemplo, motorista que de forma dolosa ingere bebida alcoólica e vai dirigir. E tem a quê? A suspensão do seu direito de dirigir. Ele vai perder momentaneamente a sua habilitação e seu empregador poderá aplicar a justa causa, desde que conduta seja dolosa. É o que está tipificado aqui na norma. Então aqui há um rol que eu digo de hipótese de justa causa, é um rol com tipificações abertas, com conceitos jurídicos abertos, em que você vai, dependendo do caso concreto, tipificando em algum desses incisos. Veja, e aqui nós temos uma outra hipótese de justa causa. E essa hipótese aqui é muito interessante. Veja, o artigo 158 da CLT, ele diz aqui, cabe aos empregados colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos desse capítulo. Esse capítulo trata de norma de saúde, segurança e medicina do trabalho. Está relacionado ao quê? A rigidez do meio ambiente de trabalho. E aqui o empregado tem que colaborar com o seu empregador. É um dever de colaboração que existe nessa relação jurídica, decorrente do princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, o empregado tem que colaborar para que as normas de saúde, segurança e medicina do trabalho sejam observadas. E aqui veja que a CLT diz que constitui ato faltoso a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do inciso 2. Se o empregado, de forma injustificada, deixa de observar as normas de saúde, medicina e segurança do trabalho, poderá ter o seu contrato de trabalho extinto por justa causa. Ou seja, tem previsão na legislação relacionado ao meio ambiente de trabalho. E aqui vai ser um dos fundamentos que nós vamos ver lá na frente daqueles que defendem que a recusa à vacina caracterizará hipótese de resolução do contrato por justa causa, tipificando nesse dispositivo a conduta do empregado. Veja como é muito interessante o nosso debate. Ainda dentro da teoria geral da justa causa, além de eu ter que observar a previsão legal, aqui pressupostos exigíveis, previsão legal, além de ter que existir tipificação na lei das hipóteses de justa causa, tem que ocorrer o que o empregador tem que observar? A proporcionalidade entre o ato faltoso e a punição aplicada. Quando eu falei para vocês que a desídia é hipótese de resolução do contrato de trabalho por justa causa, o empregador vai fazer o quê? Ele vai, de uma maneira pedagógica, aplicar algumas penalidades por desidioso. Ele vai advertir, ele vai suspender e depois ele vai aplicar a justa causa. Nessas condutas, por exemplo, do empregado que falta sem justificativa, que chega atrasado sem justificativa, de uma maneira democrática e pedagógica, o empregador vai o quê? Advertência verbal, advertência escrita, suspensão e depois a justa causa. Porque nesse caso, por exemplo, atraso sem justificativa, não é tamanha gravidade. Agora, o empregador tomou conhecimento de que o empregado, praticando atos de improbidade, desviou o dinheiro da empresa. A conduta é muito grave.
A pena já é justa causa imediata. Não tem aqui que ter gradação de penalidade. A conduta foi muito grave, que já confere ensejo à justa causa. O empregador identificou, restou comprovado que o seu gerente praticava assédio sexual em relação aos subordinados, incontinência de conduta. É muito grave. Pode aplicar justa causa, é proporcional à gravidade. Mas deve ser observado, em todo caso, a proporcionalidade do ato com a pena aplicada. Lembrando que a justa causa é a hipótese mais grave, é a ruptura contratual mais grave da relação de emprego. E por isso que tem que ter esta proporcionalidade. No bis idem. O que é isso, professor? Que história é essa de no bis idem? Não pode haver duas punições para a mesma falta. Suponhamos que o empregado ele levou um atestado falso, falsificou um atestado médico e levou à empresa. A empresa identificou que aquele atestado é falso e suspendeu ele por 3 dias. Ele ficou suspenso, foi para sua casa, depois de 3 dias ele voltou à empresa. Pensando bem, aqui é justa causa, não tem suspensão e aplica a justa causa. Não pode. Não posso aplicar 2 penalidades para a mesma conduta. No momento que eu pratiquei a suspensão daquele empregado que apresentou o atestado médico, eu não posso mais dar outra penalidade para ele. Já tipifiquei a minha punição, não posso punir 2 vezes. Imediatidade. Assim que o empregador tomar conhecimento da falta, tem que aplicar a penalidade. Tomei conhecimento da conduta do empregado que agrediu um colega de trabalho. Vou tipificar, justa causa. Vou fazer a resolução do contrato imediatamente. Tomei conhecimento, pratiquei o ato. Por que eu não posso demorar? Porque a demora na aplicação da penalidade importa o quê? Perdão tácito. Se o empregador toma conhecimento e nada faz, vai ocorrer o perdão tácito. Mas aqui cabe uma observação. Haverá hipóteses em que o empregador vai ter que diligenciar. Muitas vezes ele vai ter que fazer um processo investigativo para chegar à conclusão de que ocorreu aquele ato faltoso. Isso não descaracteriza a imediatidade. No momento em que ele fez um procedimento interno, observou que o empregado, por exemplo, estava desviando lá o dinheiro, como eu já disse no primeiro exemplo. Tomei conhecimento da sindicância que aquele empregado praticou o ato, por mais que tenha um lapso de tempo razoável ocorrido entre a conduta e o final da sindicância, eu vou aplicar a justa causa e não vai violar a imediatidade. Não há na legislação um parâmetro de tempo. Tem que ser 10 dias, 30 dias, 20 dias. Aqui é razoabilidade e proporcionalidade. O que é razoável para que seja apurado a conduta do empregado para que não viole a imediatidade. E aqui é aquilo que nós estávamos dizendo da eficácia horizontal ou diagonal dos direitos fundamentais. Observância do processo legal privado, que a doutrina começa a trazer esse diálogo para a esfera do direito do trabalho. Ora, se o artigo 5º da Constituição Federal diz que os acusados em geral têm direito ao contraditório e ampla defesa, ora, esse direito fundamental trago para a relação de emprego e eu tenho que observar o processo legal. Dá o contraditório, o empregado se manifesta, diz, olha, eu não pratiquei essa conduta, mas no final o empregador decide de forma unilateral da mesma forma. Só que ele conferiu ao empregado essa oportunidade de se manifestar. Então esses requisitos têm que ser observados. Esses requisitos, cada conduta tipificada com justa causa tem que observar esses requisitos. E aí nós vamos, depois desse panorama geral, tipifiquei as hipóteses de justa causa na legislação, trouxe os requisitos que devem ser observados.
Aí eu trago toda a teoria para o nosso debate prático. O empregado que se recusa a tomar vacina pode ser dispensado por justa causa? Olha que interessante. Nós vamos trazer toda a teoria para a discussão do debate prático. Toda a teoria nós vamos debater aqui agora. Debater aqui agora também à luz da análise até de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tratou aí da questão da obrigatoriedade ou compulsoriedade da vacina. Veja, a primeira corrente, ela entende que pode haver a justa causa se o empregado se recusar a tomar vacina. Veja, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, ele decidiu uma ADI. ADI 6586 e ADI 6587. São duas ações diretas de inconstitucionalidade. Onde ele discutia, vou até pegar aqui, ele discutia o artigo 3º, inciso 3, a linha A da Lei 13.979, que fala da compulsoriedade das vacinas. O que o Supremo fez? Ele fez uma análise desse dispositivo, se esse dispositivo violaria preceitos esculpidos na Constituição Federal. E deu o quê? Uma interpretação conforme a Constituição. O que o Supremo Tribunal Federal diz para nós? Quem pegar a decisão lá na internet vai perceber no resumo da decisão que o Supremo diz assim, ó, vacinação compulsória não quer dizer vacinação forçada, obrigatória. Eu não posso, a mano militar, por exemplo, obrigar a pessoa a se vacinar. Isso eu não posso, porque vai violar a liberdade individual do ser humano. Então o Supremo disse o quê? Ele diz assim, ó, por enquanto pode ser facultada a recusa em tomar vacina, por meio de lei, pode haver restrições ao exercício de certas atividades, a frequência de determinados lugares, desde que seja por meio de lei, que tenha lei que diga que você não pode frequentar determinados lugares porque você não tomou vacina. E aí vem a indagação. Existe lei que diz que o empregado que se recusa a tomar vacina pode ser dispensado por justa causa? Não tem uma lei específica para isso. Mas, à luz do que nós estudamos, há preceitos na legislação, na CLT e na própria Constituição Federal que vai dizer que há essa hipótese de justa causa. Por exemplo, olha aqui, ó, primeiro item nós já falamos agora. O STF considerou obrigatória a vacinação, mas não compulsória. Segundo item, o empregador deve zelar pelo meio ambiente de trabalho. Está no artigo 7º, inciso 22 da Constituição. O empregador deve manter o meio ambiente de trabalho rígido. Ele deve manter o meio ambiente de trabalho saudável. É obrigação do empregador. Até porque o conceito de meio ambiente do artigo 227 da Constituição não é só o meio ambiente de fauna, flora. Ali também se interpreta o meio ambiente do trabalho. Então o empregador, ele é responsável pelo meio ambiente de trabalho, por previsão no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. É a obrigação dele zelar pelo meio ambiente de trabalho. E veja, o empregador não pode colocar os seus empregados em risco. Suponhamos que tem um empregado que se recuse a tomar vacina. O seu colega de trabalho vai até o Departamento de Recursos Humanos e diz, olha, fulano não tomou vacina. Ele está causando um risco aos demais colaboradores. E o empregador fica o quê? Ele fica inerte? Ele fica inerte? Aqui cabe até um parênteses. Será que esse empregado que trabalha no meio ambiente onde tem um colega que não tomou, que se recusa a tomar vacina, esse empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho? Que a rescisão indireta é a quê? É a justa causa do empregador. Não é o debate de hoje. É só um parênteses. Para a gente ver a extensão de uma recusa injustificada. Isso é importante. O empregado que se recusa a tomar vacina, essa recusa tem que ser injustificada.
Porque se ele justifica por meio de atestado médico, por exemplo, que ele não pode tomar a vacina porque ele tem um problema de saúde e a vacina irá causar um prejuízo maior, ele tem justificativa, sim, para não tomar a vacina. A recusa aqui é o quê? A recusa é injustificada. Injustificada. Então essa teoria entende o quê? Que não pode o empregado se recusar a tomar a vacina, porque o empregador tem responsabilidade pelo meio ambiente. Até porque, suponhamos que, vamos trazer um exemplo muito interessante. O empregado se recusa a tomar vacina. Aí ele contamina um colega de trabalho. Esse colega de trabalho vem a falecer. Se restar provado de que aquele falecimento decorreu da Covid, que o empregado adquiriu a Covid no meio ambiente de trabalho, a empresa vai ter que pagar para os seus dependentes pensão mensal vitalícia, dano moral. Olha até onde que vai. Olha até onde que vai a responsabilidade da empresa. A empresa tem que arcar com uma pensão vitalícia dos dependentes do seu empregado, pois restou provado de que a contaminação daquele empregado que faleceu foi no ambiente de trabalho. É claro, essa discussão de prova da contaminação da Covid ser no meio ambiente de trabalho gera muita discussão. Porque é muito difícil saber em que momento a pessoa se contaminou. Inclusive, houve uma grande discussão quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal afastou aquele dispositivo da MP 927 que diz que tratava, que regulamentava que a Covid não se caracterizava como doença ocupacional, exceto se provasse o nexo causal. E aí gerou um grande debate. Porque a partir dessa decisão, por exemplo, atividades de risco, em que o empregador não tome as medidas necessárias para um meio ambiente de trabalho adequado, pode ter um nexo causal presumido. E o empregador tem que fazer prova de que ele não foi negligente no seu poder diretivo dentro do meio ambiente de trabalho. Olha até onde que vai essa discussão. Ela pode prejudicar até terceiros. Por isso que tem aqui, ó, dever de colaboração do empregado. O empregado tem um dever de colaboração com o seu empregador. Não por outra razão. E um dos votos nessa ADI do Supremo, se eu não me engano, da ministra Carmen Lúcia, ela diz lá que a Constituição Federal diz que um dos objetivos é a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Solidariedade de uns para com os outros. O interesse coletivo prevalecendo sobre o interesse individual. Interesse individual. E onde eu tipifico essa conduta? Tipifico no artigo 158. Tipifico no artigo 158 da CLT. Por quê? Ele diz assim, ó. O artigo 158, parágrafo único, inciso 2. O inciso 2 do 158 diz o quê? Que nós tratamos lá atrás. Cabe aos empregados colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos desse capítulo, ou seja, das normas de segurança do trabalho. Então a empresa vai colocar lá no seu PCMSO, no seu PCMSO, que o quê? Que o seu meio ambiente de trabalho exige que as pessoas que lá trabalhem sejam vacinadas, para que o meio ambiente seja um meio ambiente rígido, que não venha causar prejuízo aos demais empregados. E o empregado, pelo 158, inciso 2, tem que colaborar na aplicação dessas normas. E o parágrafo único diz: constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Como eu disse em parênteses, se o empregado tem um atestado médico dizendo que ele não pode tomar essa vacina porque ele causará um prejuízo maior, ele tem a justificativa. Mas a recusa injustificada do empregado em observar as instruções expedidas pelo empregador na forma do inciso 2 caracterizará ato faltoso. Além disso, além do ato faltoso,
tipificado também no 482, a linha H da CLT, ato de indisciplina. O empregador tem dentro das suas regras do seu ambiente de trabalho, no seu PCMSO, que é o Plano de Controle e Medicina Ocupacional do Trabalho, a vacinação. O empregador orientou os seus empregados à necessidade da vacinação. Ele demonstrou que a vacina ela é eficaz, que a vacina ela é feita de forma gratuita, que está no plano de imunização do governo. Ou seja, está dentro do poder diretivo do empregador exigir do empregado que ele se vacine. Tipificação 158, parágrafo único, inciso 2 e 482, a linha H, atos de indisciplina. Corroborando com isso a questão constitucional, que o empregador deve manter o meio ambiente de trabalho rígido, salubre, e que o conceito de meio ambiente da Constituição também trata do meio ambiente de trabalho. E o princípio da solidariedade, previsto na Constituição, ou seja, o interesse coletivo, prevalecendo sobre o interesse individual. Essa é a primeira corrente. Como eu disse, esse debate é muito grande, esse debate é muito amplo, e não vai existir resposta certa. Ah, justa causa é certa, não justa causa é certa. Nós vamos ter esse debate que vai chegar, às vezes, até o Poder Judiciário. E essa corrente diz, corrente que entende não haver a justa causa. Essa corrente sustenta que não pode haver a resolução do contrato de trabalho por justa causa. Olha que interessante. Quando o Supremo Tribunal Federal falou na ADI 6587 e 6586 que as restrições de frequentar determinados lugares, que as restrições que podem ocorrer para a recusa da vacina, que ela não é o quê? Ela é obrigatória, mas ela não é compulsória. Não posso ser, como eu disse, a mano militar pegar o cara pelo braço e vacinar. Isso não posso. Como a legislação diz que essas medidas podem ser impostas a quem se recuse a vacinação por meio de lei, veja, por meio de lei, não há nenhuma lei específica que diga que o empregado que se recusa a tomar vacina terá o seu contrato extinto por justa causa. Não tem lei. Então essa corrente contrária, interpretando até o dispositivo da decisão do Supremo, numa visão mais positivista, vai dizer aqui, olha, não tem lei que diz que essa hipótese caracteriza justa causa. Princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Expresso na Constituição Federal. Princípio da liberdade individual. Eu não quero tomar vacina por convicções pessoais, religiosas. A Constituição confere a liberdade de crença também. Veja que há dispositivos na Constituição de liberdade individual da pessoa em se recusar à prática de atos que não tem a previsão da lei. Veja, aqui, não está expresso aqui, mas tem um outro argumento que ele é capitaneado pelo professor Calvé, que é um juiz lá do TRT do Rio de Janeiro, que escreveu um artigo no Conjur sobre esse nosso debate, inclusive dizendo que obrigar a manutenção do contrato de trabalho ao empregado, obrigar o empregado a tomar vacina para a manutenção do seu contrato de trabalho, viola o artigo 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, e lá tem o direito ao trabalho. Eu não poderia condicionar aquele empregado a continuar trabalhando somente se ele tomar vacina, quando sequer a vacina é obrigatória a mano militar. Veja que interessante. Essa é uma das posições que o professor Calvé defende. Olha, o artigo 6º diz que eu tenho direito ao trabalho. Então não posso criar condicionantes
sem previsão na lei que possa conferir hipótese de justa causa. Olha aqui, ó, não há previsão expressa na CLT ou em qualquer legislação esparsa, desde que seja legislação federal, porque a competência para legislar sobre direito do trabalho é da União. E aí cria-se uma outra discussão. Então, se eu tenho a proteção da liberdade individual do empregado, o empregado tem a liberdade de querer tomar ou não vacina, previsão da Constituição Federal. Tem o direito ao trabalho no artigo 6º da Constituição Federal. Tem o princípio da legalidade, que diz que não há previsão expressa que diga que a recusa à vacina implicará em extinção do contrato por justa causa. Eu tenho essa teoria. Aí eu tenho a teoria que diz, não, pode ser justa causa. Tem previsão na lei. 158 da CLT, dever de colaboração, ato de indisciplina. E nós ficamos o quê? Nessa discussão. Aqueles que entendem que pode ainda, previsão na Constituição Federal, meio ambiente de trabalho, responsabilidade do empregador. Eu tenho princípios que estão ali colidindo. E quando eu tenho princípios colidindo, essa antinomia, esse conflito se resolve à luz da proporcionalidade. Porque no conflito entre princípios fundamentais, um não exclui o outro. Mas à luz do caso concreto, eu vou aplicar um em detrimento do outro, sem anular nenhum e nem o outro. À luz do caso concreto, eu aplico aquele determinado entendimento. E o empregador fica nessa balança. Faço aqui, entendo que é justa causa e faço a resolução por justa causa ou não faço? E aí fica toda essa discussão. Lembrando que aqueles que entendem que essa hipótese é hipótese de justa causa, ele tem que obedecer aquelas regrinhas que nós tratamos no começo, aquele caráter pedagógico. Ele vai dizer para o empregado, olha, sua recusa é injustificada. Se ele continuar, você vai dar uma advertência, verbal ou escrita. Se a recusa se continuar ainda de forma injustificada, você pode suspender. E no final, aplicar a justa causa. Não pode aplicar a justa causa imediatamente, sob pena de quê? De desproporcionalidade entre o ato faltoso e a conduta. Eu vou fazendo a gradação de penalidades. Então, a recusa injustificada, adverte. Depois suspende e depois dá a justa causa, se persistir a recusa justificada. É um caráter pedagógico na aplicação da penalidade. Pois bem, travamos essa discussão. Então é o seguinte, como via de regra, para que eu possa dispensar o empregado uma demissão sem justa causa, eu não preciso motivar o meu ato. Então eu faço o quê? Eu extingo o contrato de trabalho sem justa causa e pago tudo para ele. E aí vem uma terceira discussão. Será que essa dispensa não seria discriminatória? O empregado vai dizer, olha, eu avisei o empregador que eu não ia tomar vacina. E na sequência, ele fez a minha dispensa sem justa causa. E essa dispensa, ela é discriminatória. Olha que discussão, olha que ponto chegamos. Tem correntes que entendem que sim, que eu não posso exigir a manutenção do contrato de trabalho, que o empregado tome a vacina. E essa dispensa pode ser uma dispensa discriminatória. Então o debate ele é infindável. O debate ele é muito grande e vocês vão ver teorias para os dois lados. O MPT tem uma nota técnica dizendo que o empregado pode sim ser dispensado por justa causa, se ele se recusar a tomar vacina. Fundamenta no 158, fala das regrinhas que tem que observar da gradação de penalidade, mas entendem que sim, que pode haver a dispensa por justa causa. Veja, esse foi o dispositivo que o Supremo Tribunal Federal tratou, que foi o quê? A vacinação, que diz o quê? Determinação de realização compulsória de vacinação. O Supremo fez uma interpretação compulsória, dizendo que eu não posso, a mano militar, trazer a pessoa pelo braço, vai se vacinar. Não posso. A pessoa tem liberdade de escolha. Mas por meio de lei,
eu posso criar outras medidas, como a proibição de frequentar lugares, dentre outras, desde que haja previsão legal. O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme esse dispositivo. O Supremo também trouxe alguns parâmetros que devem ser observados, né? A vacina tem que ter evidência científica, venha comprovado de ampla informação sobre a sua eficácia, e é importante o empregador o quê? Orientar os seus empregados da eficácia da vacina, do quão era importante, dever de informação do contrato, da relação de emprego, que respeita a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Como eu disse, não pode ser forçado a pessoa a tomar vacina, tem que haver esse respeito, que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e que sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Veja, o Supremo trouxe alguns parâmetros que devem ser observados nessa questão da obrigatoriedade ou não da vacina. E essa discussão é a discussão que nós levamos, estamos trazendo ela para a esfera do direito do trabalho, com essas duas correntes, com a corrente que entende que tem fundamento para isso, na CLT 158 e 482, o empregado tem que observar as normas de medicina e saúde do trabalho, bem como se ele não observar também aquele ato que caracteriza ato de indisciplina. E com o empregador tem o dever de zelar pelo meio ambiente de trabalho, previsão na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 22, tudo isso parametrizado caracterizará a resolução do contrato por justa causa. Sempre lembrando a questão de observar a gradação de penalidade, tendo em vista o caráter pedagógico da conduta, advertência, suspensão e, por fim, justa causa. E a outra corrente que entende, olha, eu tenho a liberdade individual de ser vacinado ou não, não tem lei específica dizendo que se eu recusar tomar vacina, meu contrato de trabalho vai ser extinto por justa causa. Não há lei, princípio da legalidade, minha liberdade individual, direito fundamental, bem como não posso condicionar a manutenção do meu contrato de trabalho a tomar a vacina sob pena de violação do artigo 6º da Constituição Federal. São esses os debates que a gente tem. E o terceiro, que é a questão, então eu dispenso sem justa causa, denúncia vazia do contrato de trabalho. Ela pode ser caracterizada como uma dispensa discriminatória. Lembrando que se essa discussão foi ao Poder Judiciário, quem tem o ônus da prova na Justiça do Trabalho de provar o acontecimento da justa causa? O ônus da prova ele é do empregador. O empregador que tem que provar que ocorreu as hipóteses de justa causa. Tendo em vista o princípio da continuidade da relação de emprego, no momento em que o empregado vai ao seu trabalho e diga, olha, eu não pratiquei aquela justa causa e quero a reversão da extinção do contrato de trabalho por justa causa, sem justa causa. Eu vou querer aviso prévio, indenização de 40% do fundo, férias proporcional, 13º proporcional. Quem tem o ônus da prova? A empresa tem que provar que o fato aconteceu. É por isso que os empregadores têm que tomar muito cuidado, têm que realmente informar os empregados, tem que deixa no seu programa do PCMSO, deixe de uma maneira clara, específica a necessidade da vacina. Assim você vai ter o dever de informação, você vai ter de uma maneira clara em relação aos seus empregados, você vai instruir eles dessa necessidade. Então, são esses os questionamentos, são estas as teorias que nós trazemos aqui para vocês. Lembrando, se tiver dúvida, coloque no chat ou pode mandar para o e-mail lá do Polo. Então eu finalizo agora esse nosso diálogo, essa nossa construção conjunta do conhecimento, vou dar uma olhadinha se tem algum questionamento e volto posteriormente para finalizarmos a nossa discussão de hoje. Então até daqui a pouco. Voltamos aqui, nós temos algumas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta do Major Edsandro. Boa noite. A pergunta é muito interessante. O empregado que não se recusa a tomar a vacina, mas não quer a vacina A, ele quer a vacina B, configura a recusa? Pergunta muito interessante, porque nós temos realmente esse debate. Olha, eu não quero a vacina da China, essa eu não quero, porque foi na China que aconteceu tudo isso.
Eu quero a vacina de Oxford. Aí nós vamos ter que voltar aqui, ó, na decisão do Supremo. O Supremo parametrizou as vacinas. Se a vacina tem base de evidência científica e naquele momento é a vacina A que está disponível de forma gratuita e universal para aquele empregado, a recusa nesse caso, entendo que ela é injustificada, porque é uma vacina, desde que essa vacina, eu estou dizendo desde que essa vacina A, que ele disse que não quer tomar, ela seja uma vacina que tenha base científica. A Anvisa aprovou, mesmo que seja de forma emergencial. Está aprovado pela Anvisa. Ele não vai poder se recusar a tomar a vacina. Essa recusa vai ser injustificada. Veja que o empregador vai ter que trazer o quê? Ampla informação sobre a eficácia e segurança das vacinas e as contraindicações. O empregador também vai dizer, olha, meu empregado, estou te trazendo aqui, ó, o estudo, a aprovação da Anvisa, estou dizendo que essa vacina ela é cientificamente eficaz, foi aprovada pelo governo, é a que está disponível para você tomar nesse momento. Então o empregado, neste caso, não vai poder se recusar a tomar a vacina. Isso é muito importante, que essa vacina tenha o quê? Evidência científica. Suponhamos que o empregador, porque já existe uma discussão das empresas comprarem a vacina e aplicarem para os seus colaboradores. Vem o empregador e compra uma vacina que sequer foi aprovada pela Anvisa. Uma vacina que vem lá de outro país, sem comprovação científica, sem informação. Opa! O empregado vai dizer, essa não, essa vacina não tem comprovação científica, eu vou me recusar a tomá-la. Essa recusa ela é uma recusa justificada. Aí a recusa ela é válida, porque é uma vacina que não tem evidências científicas. O nosso parâmetro aqui é o parâmetro que o Supremo assim o trouxe, que deu a interpretação conforme ao dispositivo da Lei 13.979 da questão da vacina. Ótima pergunta. Espero que tenha esclarecido. Se restou dúvida, pode mandar lá no chat que o Edu está transmitindo aqui para nós. Aqui. Tem uma outra pergunta. Pergunta do Anderson. Considerando que o Supremo entende a favor da obrigatoriedade da vacina e a possível justa causa e ainda a nota técnica do MP, a questão já não estaria decidida, então, tendo em vista que no debate jurídico já está subentendido qual é a posição? Pergunta muito importante, pergunta muito legal, pergunta muito importante aqui do Anderson. Veja, qual foi o parâmetro do Supremo? O Supremo disse, olha, eu não posso, a mano militare, dizer que o empregado tem que ser forçado a tomar a vacina. Isso eu não posso. Mas o que o Supremo disse? Se tiver lei, essa lei pode o quê? Impedir que a pessoa frequente lugares que tenham algum determinado tipo de restrição, de acordo com a previsão legal. A nota técnica do MP, ela não tem caráter vinculativo. Ela é só uma orientação que o Ministério Público do Trabalho assim o fez, para que a gente possa ter um parâmetro de conduta, para que o empregador possa entender como é que o Ministério Público do Trabalho entende. Entretanto, os juízes e os tribunais têm total autonomia para decidir à luz dos casos que vão chegando ao Poder Judiciário. Aqueles que entendem, por exemplo, que o Anderson disse, será que não estaria pacificado? O Supremo está dizendo aqui, ó, que se tiver lei eu posso parametrizar. Tem previsão no artigo 158 da CLT, nota técnica do MP. Mas tem aquela corrente que pensa ao contrário. E o juiz, ele tem, dentro da sua convicção motivada, poder entender, desde que fundamentado, em sentido contrário. Que não tem uma lei específica. Não tem uma lei específica dizendo, olha,
a recusa injustificada caracteriza hipótese de justa causa. Princípio da legalidade. Não tem uma lei específica para isso. E volto a dizer, a Constituição prevê a liberdade individual. Aqueles que entendem dessa forma. Até voltar aqui no slide. Liberdade individual. E os juízes, à luz do que os casos vão chegando ao Poder Judiciário, vão de forma motivada entender à luz do caso concreto, sempre à luz do caso concreto, porque está em conflito dois princípios. O princípio do interesse coletivo, da solidariedade, da proteção ao meio ambiente e o princípio da liberdade individual, o princípio da legalidade. Eles estão em conflito. E o juiz vai decidir à luz do caso concreto. E ele tem aqui liberdade para decidir, porque não há ainda nenhum precedente vinculante. Quando nós formos estudar processo civil, por exemplo, nós temos lá no direito processual civil o artigo 927. No artigo 927 traz, por exemplo, precedentes vinculantes, que são precedentes que vinculam os juízes. Por exemplo, súmula vinculante. A súmula vinculante obriga o juiz de primeira instância a observar. Nós vamos lá ver em processo civil, por exemplo, que decisões e incidentes de resolução de demandas repetitivas, ele é vinculante, vincula o juiz de primeira instância. Aqui não tem nenhuma decisão vinculante, então o juiz ele tem o quê? Dentro do princípio da persuasão racional, dentro do caso concreto, desde que ele fundamente entender se há ou não a justa causa. Eu imagino, Anderson, que você deve estar pensando, nossa, é uma insegurança para o empregador. Realmente, há uma insegurança em entender qual que seria a conduta a ser praticada no seu ambiente de trabalho. E aí ele vai ter que sopesar ali o que é melhor para ele à luz do caso concreto. Fazer a demissão por justa causa e proteger os demais empregados, porque uma ação de um empregado que venha a falecer e provado que foi no ambiente de trabalho, com a pensão mensal vitalícia para a família, danos morais e tantos outros prejuízos, é mais caro do que se eu mandar embora o empregado por justa causa e depois haver a reversão na justiça do trabalho. Então ele vai ter que pesar à luz do caso concreto. Ainda não está pacificado. O debate é muito grande. Até na época que vem a nota técnica do MPT, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho falou assim, olha, não é bem assim. Ou seja, a gente vai ter pontos e contrapontos a respeito desse assunto. Mas foi uma ótima pergunta. Acho que nós temos mais outra pergunta aqui. Temos uma pergunta da Marta. Caso o empregado seja obrigado a viajar pela empresa e, na recusa dele em tomar vacina, ele seja impedido de estar no local necessário, a empresa pode dispensá-lo por justa causa? Deixa eu ver se eu entendi direito. Caso o empregado seja obrigado a viajar pela empresa, então ele vai fazer trabalho externo, ele é algum representante comercial, então ele vai fazer a viagem. Ele se recusa a tomar vacina. Ele fica impedido de estar viajando, de viajar para o local. Eu entendo que essa recusa é uma recusa injustificada. Vamos supor o quê? Que o empregado ele é representante comercial e dentro da sua atividade está o quê? Fazer as viagens para a empresa, para outros países, para a Europa, para outros locais, e que esses locais exijam que aquelas pessoas que lá entrem comprovem que foram vacinadas. Entendo que esse caso, o empregado, haverá uma recusa injustificada em tomar a vacina. Se a gente partir da teoria de que há a justa causa. Pois o quê? É condição indispensável para que ele faça o exercício da sua atividade que ele tome vacina. Está dentro do quê? Das suas obrigações contratuais, as viagens. O contrato de trabalho ele é comutativo e sinalagmático, ou seja, direitos e obrigações para ambas as partes. O empregado tem o dever de prestar serviço. O empregador tem o dever de pagar o salário. Então, se o empregado, sabendo que a sua posição é uma posição que ele demanda viagens, ele não pode fazer a recusa à vacina quando aquele país assim o exige, porque
o núcleo da sua prestação não será atendida. Ele não conseguirá exercer a sua atividade. Violará a boa-fé objetiva. Ato, nesse caso, ato de indisciplina. Porque ele precisa se vacinar para o exercício da sua atividade. Entendo, neste caso, que a recusa ela é uma recusa injustificada. Injustificada. Volto a dizer, caso o empregado justifique que ele não pode tomar a vacina, as partes devem, de acordo com a boa-fé, estipular alguma outra forma de manutenção desta prestação de serviço. Mas, voltando a dizer, não há nenhuma justificativa e o empregado se recusa a tomar a vacina, entendo que nesse caso há um ato de indisciplina e até mesmo o dever de colaboração do empregado, porque impossibilitará ele de exercer a sua própria atividade, a qual ele se comprometeu por meio de contrato de trabalho em relação ao seu empregador. Entendo nesse caso que a recusa é injustificada e poderá ocasionar a justa causa. Mas nesse caso específico, eu entendo que deve ocorrer o quê? Aquele caráter pedagógico. Imprescindível o caráter pedagógico. Advertência escrita, advertência verbal, suspensão e, por fim, justa causa. Para ter o quê? Um caráter pedagógico, para mostrar para o empregador. Olha, sua recusa é injustificada. Você não pode se recusar sob pena de não cumprir com a sua obrigação contratual. Bacana? Se a dúvida persistir, podem continuar enviando. Nós estamos aqui para construir o conhecimento de forma conjunta. Temos mais uma pergunta aqui. Pergunta do Wagner Júnior. Professor, é obrigação da empresa zelar pelo meio ambiente e pela saúde dos seus empregados. Mas é recomendável que haja uma tentativa de conversa antes de medidas mais definitivas. Mas e o caso do empregado não queira tomar vacina e coloque os outros caso o empregado não queira tomar vacina e coloque os outros empregados em risco? Como fica? É o que nós tratamos aqui. Veja, o empregador ele é responsável pelo meio ambiente do trabalho. Então, eu costumo dizer, eu tenho comigo, que essa relação entre empregado e empregador é uma relação que deve existir o diálogo. Os interesses não são conflitantes, como às vezes as pessoas pensam. Ah, o empregado quer ganhar mais e trabalhar menos e o patrão quer que ele trabalhe mais e ganhe menos. Mas há um ponto que tem que existir o equilíbrio. Porque o empregador necessita da mão de obra do empregado. E o empregado necessita que o empregador se mantenha ativo. Então, essa relação jurídica, ela é uma relação jurídica que exige o quê? Uma colaboração entre todos os envolvidos. Então, quando a gente trata aqui, deixa eu ver se eu me recordo aqui onde está. Acho que é aqui mesmo, isso. O empregador deve zelar pelo meio ambiente de trabalho. Mas ele também deve o quê? Expor e mostrar aos seus empregados a necessidade da vacinação. Demonstrar para os seus colaboradores, informar para eles que a vacinação é importante para todos. Que deve existir uma colaboração entre você e o seu colega de trabalho. Que a vacina ela é importante para que ninguém tenha prejuízo à sua saúde e à saúde dos seus familiares. Porque aquele empregado pode ser assintomático, mas ele leva, por exemplo, o problema para a sua casa. E às vezes ocorre um óbito dos pais, do cônjuge. Ou seja, o diálogo ele é sempre importante. O diálogo democrático ele é importantíssimo na relação de emprego. Eu costumo afirmar que se torna muito necessário que tenha as comissões de fábrica, que o empregador entenda que os empregados têm as suas reivindicações, que o empregado entenda que o empregador também tem as suas reivindicações e que eles possam, sim, conjuntamente, chegar a uma conclusão de que o bem-estar do meio ambiente de trabalho é para todo mundo. Quando eu tenho um meio ambiente de trabalho rígido, quando eu tenho um meio ambiente de trabalho sadio, isso é bom para o empregado também.
Porque o empregado faz saber, eu vou trabalhar, não vou me contaminar. Eu posso ir trabalhar porque o meu empregado, eu estou falando de vacina, mas, por exemplo, fornecimento de equipamentos de proteção. O meu empregador, ele dá as máscaras, tem o álcool em gel em determinados espaços do setor, tem lá as orientações, lavem as mãos, se sair daqui, não esqueça de passar o álcool em gel. Ou seja, o empregador, ele dá as informações, ele fornece os equipamentos de proteção e em relação à vacina é a mesma coisa. Então, eu entendo que na minha concepção, o empregado que se recusa injustificamente de tomar a vacina, ele comete sim um ato faltoso, capaz de tipificar a justa causa. Até porque, imagina, como eu disse, o empregador ser responsável por um outro colega de trabalho que faleceu. E restou provado, por exemplo, que aquele falecimento decorreu da Covid que foi contaminado no meio ambiente de trabalho. Olha onde vai a responsabilidade do empregador. Ela é muito grande, a responsabilidade do empregador. Então, a concepção é dever de informação, informar aos colaboradores sobre a vacina, que aquela vacina foi aprovada, que aquela vacina tem a sua eficácia, que os órgãos governamentais aprovaram, que as contraindicações são essas, que no seu caso você não tem nenhuma justificativa de contraindicação, então a sua recusa ela é ilegítima. E nesse caso entendo que caracteriza a resolução do contrato de trabalho por justa causa. Quando o Júnior colocou aqui, coloque os outros empregados em riscos. Quando a ministra Carmen Lúcia falou sobre essa ADI, ela diz que uma das finalidades é o dever de colaboração na construção de uma sociedade solidária. E a sociedade solidária também passa pelo meio ambiente de trabalho, pela relação jurídica de emprego. Essa solidariedade prevista na Constituição Federal como objetivos da República Federativa do Brasil. Se eu não me engano, o artigo 3º da Constituição Federal. Eu entendo que o interesse coletivo aqui ele vai prevalecer sobre o interesse individual, a fim de que todos possam ficar protegidos. O trabalho de conscientização é muito importante e, Júnior, o diálogo é muito importante na relação de emprego. Nós precisamos compreender que empregado e empregador estão caminhando juntos, porque não interessa para o empregado que a empresa quebre, não interessa para o empregador que aquele empregado esteja insatisfeito no meio ambiente de trabalho. Se ficou dúvida, pode continuar mandando. O Cleiton Soares de Souza também tem uma dúvida. Ele diz assim: professor, considerando que a empresa realiza a aquisição de uma vacina devidamente com laço científico e vier a causar um dano ao empregado, tem o empregador responsabilidade objetiva do dano causado ao empregado? Pergunta muito boa. Eu nunca ouvi essa pergunta, não li nem nada sobre esse assunto. A pergunta é muito interessante. Tem essa possibilidade, já se discute a possibilidade das empresas comprarem a vacina. Esse debate está muito em voga, está muito perto. Aí vem a empresa e diz: comprei essa vacina que foi aprovada. Ela foi aprovada, né? Segundo a pergunta do Cleiton, ele diz aqui, ó, com lastro científico. Lastro científico aqui, vamos entender que ela tenha sido aprovada pela Anvisa. Só que aquele empregado teve um prejuízo na sua saúde decorrente daquela vacina. Ele tem responsabilidade objetiva? Por que isso é importante? A regra é, o artigo 7º da Constituição diz que o empregador responde pelos prejuízos causados ao seu empregado no caso de dolo ou culpa. A regra é a responsabilidade subjetiva. Essa é a regra da responsabilidade civil do empregador. Ela depende da prova da culpa. Ou seja, essa é a regra. Então, neste caso, houve uma conduta culposa do empregador. Ele comprou uma vacina que foi aprovada pela Anvisa. Ele expôs aos seus empregados, mostrou o documento, está lá que aquela vacina, cientificamente, ela vai ter o efeito positivo. As contraindicações, como diz o Supremo aqui, ó, deixa eu ver se eu acho que é a decisão do Supremo.
vem acompanhado de ampla informação sobre a eficácia. O empregador está falando da eficácia, da segurança e está falando das contraindicações. Aquele empregado não tem nenhuma contraindicação. Houve conduta culposa do empregador? Entendo que não. Não houve uma conduta culposa do empregador neste caso. Mas o Cleiton fala o quê? Ele diz assim, ó. Olha o que o Cleiton diz. Professor, mas a responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade que independe de culpa. Eu provo nexo causal e dano. Tenho responsabilidade objetiva aqui. Responsabilidade objetiva está no 927 do Código Civil. Quando o empregador exerce uma atividade de risco que ponha em risco os seus empregados, ele vai ter uma responsabilidade objetiva. No exemplo dado, eu não entendo que a atividade do empregador seja uma atividade de risco que possa causar, o que aquele ato causou prejuízo ao empregado que tomou a vacina. Eu não entendo que a tipificação do artigo 927 do Código Civil que trata dessa responsabilidade objetiva. Como eu disse, quando a atividade do empregador ou a atividade que o empregado exerça coloca ele em risco potencial maior do que um risco comum. Aí você vai ter a responsabilidade objetiva. Nesse caso eu entendo que não. Eu entendo que a responsabilidade é subjetiva do empregador e não responsabilidade objetiva. Claro que é só um primeiro ponto de vista meu. À luz do caso concreto, sempre nós vamos ter que ponderar algum tipo de informação. Por exemplo, ela pode ser subjetiva com culpa, mas o empregador, por exemplo, não viu se tinha contraindicação. Ele não informou adequadamente. Opa, agiu com culpa, foi negligente. Pode causar responsabilidade civil. Aqui é só estamos só fazendo suposições. Entendo que objetiva não, porque não caracteriza atividade de risco. Agora, subjetiva vai depender da conduta culposa. Via de regra, se aquela vacina ela tem evidências científicas, foi aprovado pelos órgãos do governo federal, eu não entendo que o empregador vai ter responsabilidade civil. Mas o debate é grande. Como eu disse, a pergunta é muito interessante. Nunca li em lugar nenhum, estou construindo conhecimento junto com vocês. Pode ter opiniões diversas em sentido contrário. E é isso que faz com que nós venhamos a crescer e evoluir a respeito do assunto e construir junto o conhecimento. Você tem mais perguntas? Finalizaram as perguntas. As perguntas foram excelentes, perguntas muito boas. Tem mais uma? Acho que o Edu está dizendo que tem mais uma. Tem mais uma, Edu, é isso? As perguntas aqui, as perguntas da Marta, do Júnior, muito bacanas, são perguntas interessantíssimas que está fazendo com que nós venhamos a refletir. Tudo isso é uma reflexão. Nós estamos aí no dia a dia, no nosso dia a dia, as pessoas estão nos consultando, alguns clientes nos consultam, perguntas a respeito do tema e nós estamos construindo juntos, esse conhecimento. Cleiton, muito obrigado. Anderson também muito obrigado, está agradecendo aqui. Eu que agradeço aí a participação de vocês. Vocês me ajudam muito nessa construção do conhecimento aqui. O Anderson, o Cleiton e todos que mandaram a pergunta. A Marta, o Wagner, o Júnior. Muito, muito bacana. Então, eu queria que nós finalizamos aqui o nosso diálogo de hoje. Finalizamos o nosso debate a respeito dessa questão. Esse tema é muito polêmico, esse tema é muito gostoso a gente debater. Como eu disse para vocês, se vocês entrarem no Conjur, vocês vão ver um artigo do professor Calvé, que é no sentido que não pode a justa causa. Vocês vão ver a nota do MPT dizendo que pode a justa causa. E depois o Poder Judiciário vai ter que se debater sobre esses assuntos no momento em que as ações chegarem à esfera do Judiciário. E aí nós vamos ter um amadurecimento de como o Judiciário irá se comportar à frente a tudo isso. É tudo muito novo, né? Essa pandemia foi
algo muito desagradável, né? Que acabou chegando aqui não, que está acontecendo no mundo, e ela tem nuances jurídicas. E essas nuances jurídicas vão aí adentrar na esfera do direito do trabalho com esse debate de hoje. Caso tenham dúvidas, podem mandar e-mail lá para o Polo me repassa e eu retorno para vocês com as respostas. Volto a dizer, vamos construindo junto o conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas perguntas e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, até mais.